começar uma série de palavras, de mensagens aqui na nossa igreja, sobre a visão dos vencedores. Se existe algo que nós enfatizamos na nossa igreja, é a visão. Nós temos orgulho de dizer e de declarar em alto bom som que somos uma igreja de vencedores. E glória a Deus por isso, porque nós somos mesmo. Posso ouvir um amém? Somos uma igreja de vencedores. Mas, o que é isso na prática? Como é que funciona essa questão de sermos crentes vencedores? Como funciona, como é ser um crente vencedor? O que significa ser um crente vencedor? Amém? Estou vendo alguns irmãos olhando assim para o nada, com muito carinho. Pega seu irmão e fala: você é um crente vencedor. Amém? Quem são os vencedores? Por que eu peço para você fazer isso? Porque se existe algo que o diabo luta para a gente não entender, é a palavra de Deus. Então às vezes você fica aí daqui a pouco sua cabeça foi embora, aí você está lá longe. Então estou trazendo você para cá, para o culto novamente. Não perca sua mente, dá uma ordem para ela, fala: você vai ouvir a palavra, você vai se concentrar na palavra. Muito bem. Então, quem são os vencedores? O que significa ser um crente vencedor? Porque isso não pode ser apenas um slogan interessante, uma frase de efeito, algo que a gente fala por falar. Tem que passar do estágio de ser um slogan interessante para um estilo de vida, para uma prática. Eu preciso entender o que significa ser um crente vencedor. E a minha oração nestes dias é para que os nossos olhos, como igreja, eles sejam desvendados, para que nós possamos entender de uma vez por todas qual que é o nosso lugar no reino de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Então, desde janeiro, nós estamos pregando, e eu me lembro aqui que eu preguei uma série de palavras sobre a igreja, a obra-prima de Deus. Quantos se lembram dessas mensagens? Muito bem. Falamos que a igreja é uma obra-prima de Deus, é feitura do Senhor. A igreja é a casa de Deus, a igreja é o corpo de Cristo. Depois começamos a falar sobre unidade e honra. São dois princípios poderosos que regem, que dão direção para o corpo de Cristo, que é a igreja. O corpo de Cristo não caminha se não tiver entre nós unidade e honra. Se não formos se não estivermos unidos num só coração, numa só fé, numa só alma, num só espírito, num só batismo. Amém, irmãos? E aí, depois de ministrar essas palavras, falamos sobre a noite da honra, ou tivemos a noite da honra. O momento onde você trouxe os seus amigos, seus familiares e honrou eles, lavou os pés deles. Eu não esqueço disso nunca mais. Foi muito marcante para mim ver você honrando as pessoas que você quis honrar naquela noite. Depois da noite da honra, começamos o jejum de 21 dias. E foram 21 dias orando e jejuando, e lendo e aprendendo sobre unidade, entendendo o que é a unidade, praticando unidade, nos esforçando para sermos nas nossas células e no culto de celebração, sermos uma igreja de verdade. E é impressionante que esses dias eu lancei esse tema lá na rádio, falando sobre unidade, e as pessoas ligam e dizem assim: pastor, a igreja precisa aprender isso, pastor, nós não vivemos isso, pastor, isso precisa acontecer. Interessante que ninguém liga dizendo assim: pastor, eu já vivo isso, eu sou com os meus irmãos. Parece que de fato a falta de unidade é uma doença no meio da igreja, e que precisa ser extirpada, precisa ser curada. Essa doença não pode continuar. Então, ministramos sobre 21 dias sobre unidade. E aí terminou o jejum, ou a véspera de terminar o jejum, fizemos a festa da aliança,
o momento onde nós iríamos firmar a nossa aliança com Deus e a aliança uns com os outros. Depois disso, avançamos para unidade para crescer. Então, com tudo isso, nós descobrimos uma coisa: que nós não podemos viver isolados. Nós não podemos viver sozinhos, porque nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Amém? Eu quero convidar aqui 5 irmãos para pregar junto comigo nessa manhã. Quem se habilita? 5 irmãos para vir aqui ficar junto comigo. Então vem, traz a cadeira. 1. Ninguém quer vir pregar comigo? Está com vergonha? 2. 3. Manuel e Nuno, vem desse lado agora, por favor. 4. 5. Senta aqui. Isso. Aleluia. Fiquei sem espaço agora, né? Vai um pouquinho mais para lá só, por favor, Mateus. Aí, o pastor é grande. Não é gordo, é grande, é diferente. Vem um pouquinho mais para trás, Oswaldo. Faz tipo um círculo aí. Sem ser círculo, um meio círculo, isso. Assim. Muito bem. Então, com tudo isso, nós aprendemos que nos unimos a Deus e em seguida nos unimos aos nossos irmãos. Bonitos os nossos irmãos aqui, né? Aleluia. Homens de Deus, cheios do Espírito Santo. Nós nos unimos a Deus e em seguida nos unimos aos nossos irmãos. E nos unimos para quê? Para a gente comer churrasco. Nos unimos para a gente passear, para a gente tirar férias junto lá em Bilene. Não, isso também. Mas não é só para isso. Isso faz parte. Mas a razão principal pelo qual nós nos unimos a Deus em primeiro lugar e depois nos unimos aos nossos irmãos é para que o propósito de Deus seja cumprido na nossa vida. Paulo diz lá em 1 Coríntios 6,17: aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então, quando você entregou a sua vida para Jesus, preste bastante atenção nisso. Quando você entregou a sua vida para Jesus, você agora se tornou um com o Senhor. Você e o Senhor agora são uma coisa só. Você está amalgamado a Cristo. Você faz parte da família de Deus. Você agora é um com Deus. Você é um com o Pai. Não tem como tirar o Senhor de você. E não tem como tirar você do Senhor. Você e o Senhor são uma única pessoa. Posso ouvir um glória a Deus aí? Isso é tremendo demais. Só que agora eu não vou ficar me deliciando com o Senhor e oh meu Deus e tal, e esquecer do corpo. Eu preciso do corpo, porque é aqui no corpo que eu vou crescer, é aqui no corpo que eu vou servir e que eu serei servido, é aqui no corpo que eu vou viver o propósito de Deus na minha vida e vou levar outros a viver o propósito na vida deles também. É aqui no corpo que eu vou dar frutos para o Senhor. 1 Coríntios 5, João 15,16. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Aonde é que eu vou dar fruto? Aqui no corpo. É no corpo de Cristo que eu vou dar fruto. Se eu não entendo isso, não há razão de todo esse arranjo divino. Se eu não deixo isso descer para o meu coração, preste bastante atenção nisso, em nome do Senhor Jesus. Se eu não deixo isso descer para o meu coração e se tornar uma prática na minha vida, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, dezembro, janeiro, ano a ano, dia a dia, semana a semana, tudo isso que Deus fez, todo esse arranjo, todas essas conexões, todo esse movimento de Deus na terra, tudo isso foi em vão. Por isso que eu preciso tornar prático o propósito de Deus na minha vida. Abra a sua Bíblia aí, por favor, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10.
Quer pegar lá? Pode pegar. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Paulo está dizendo a alguns, irmãos. Paulo está dizendo só os pastores digam a mesma coisa. Paulo está dizendo só os líderes de célula, só os presbíteros, só os diáconos. Não, Paulo diz que todos digam uma mesma coisa. Que todos digam uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Sabe por que você, quando ouve eu dizendo que a gente precisa ter unidade, você fica chocado e fala assim: ah, pastor, nada, isso não é possível. Como é que pode a gente ter unidade? Cada um aqui é de um jeito, cada um pensa de um jeito, cada um tem a sua vida. Não é isso que o mundo, nos ensina? Que cada um tem sua vida e cada um se vira do jeito que pudesse virar? Não é isso que a gente aprende? Sim ou não? É isso que a gente aprende. Cadê a Xena? Eu vi a Xena agora, cadê? Está ali. Que seu esposo acabou de chegar. Amém. Eu vi um chegando, o outro já está aqui e tal. Mas aleluia, glória a Deus. Seja bem-vindo, Mira. Pensei que você não vinha hoje, aleluia. Muito bem. Então você, quando olha, ou quando escuta eu pregando essa mensagem, você pode dizer assim: pastor, mas isso é complicado demais. E é verdade. Se existe uma coisa que o diabo luta, é para criar ou para não deixar que nós sejamos unidos. Porque ele sabe que a prosperidade do reino de Deus, ele sabe que a bênção sobre a sua vida, preste bastante atenção nisso, a bênção sobre a sua vida, as bênçãos que você quer, prosperidade, o carro novo, a casa nova, o casamento, a paz em casa, a restauração dos sonhos, tudo isso passa pelo fato de eu e você estarmos unidos ao corpo de Cristo. Não há vida de Deus fora do corpo de Cristo. Não há vida de Deus desconectado do corpo de Cristo. Se eu quero ser uma bênção, se eu quero viver a bênção de Deus para a minha vida, eu preciso estar conectado ao corpo de Cristo. Eu preciso ser um com os meus irmãos. Por isso que é inimaginável nós imaginarmos que... é inimaginável ter duas visões dentro da igreja. Não pode. Paulo diz, nós devemos ter uma única visão. Devemos todos estar olhando para o mesmo lado. E que lado é esse? Nós vamos ver daqui a pouco isso. Então, nos unimos a Deus e nos unimos aos nossos irmãos para um propósito. E qual que é o propósito dessa unidade? Por que Deus pegou você lá na sua família e trouxe você para andar aqui do lado do Oswaldo que você nem conhecia? E trouxe para andar com o Paulo que não conhecia, e com esse aqui que não conhecia, com o Nuno que não conhecia, com o Manuel que não conhecia, e pôs você aí do lado de gente que nunca você imaginou ver antes na vida. Deus colocou todo mundo junto. Ah, para ser um clubinho. Não, para ser uma igreja. Para ser a família de Deus sobre a terra, para ser o povo de Deus sobre a terra, para sermos o corpo de Cristo caminhando sobre a terra. Posso ouvir um aleluia aí? Sendo assim, precisamos conhecer os 3 tipos de pessoas. Preste bastante atenção. Precisamos conhecer os 3 tipos de pessoas que se relacionaram com o Senhor Jesus enquanto Ele esteve aqui na terra. O primeiro grupo de pessoas que se relacionou com o Senhor Jesus enquanto Ele esteve aqui na terra foi a multidão. Levanta a multidão. Embora ele é pequenininho assim, mas é a multidão. A multidão. O segundo grupo de pessoas, não senta não, que se relacionou com Jesus enquanto Ele esteve aqui na terra, foram os seguidores ocasionais. Aqueles que andavam com Jesus de vez em quando, a gente vai ver isso daqui a pouco.
E o terceiro grupo de pessoas que andou com Jesus enquanto ele esteve aqui na terra foram os discípulos. Por favor, discípulos. Então nós temos aqui os discípulos, nós temos aqui os seguidores ocasionais e nós temos aqui a multidão. Diga comigo, multidão, seguidores ocasionais e discípulos. Amém? Pode sentar, queridos. Fica de pé só a multidão. A multidão era muito amada por Jesus. Jesus amava as multidões. Jesus ensinou a multidão. Jesus curou a multidão. Jesus libertou a multidão. Jesus atendeu aos pedidos da multidão e ainda no final deu um lanchinho para a multidão. Multiplicou os pães e os peixes para que a multidão pudesse se alimentar. Então Jesus sempre esteve rodeado da multidão. Mas tem uma coisa interessante. Entretanto, não foi com a multidão que Jesus gastou maior parte do seu tempo, compartilhando os seus ensinos preciosos. Não foi com a multidão que Jesus ensinou e derramou o seu coração. Jesus estava rodeado de gente, mas não foi com esse grupo que ele liberou o coração. Multidão são aqueles que vão e que vêm sem nenhum compromisso. Tem algumas pessoas que eu encontro na cidade, né? Estou andando por aí, encontro. Esses dias eu encontrei um. E aí, irmão, meu pastor, e tal. O irmão está sumido, o que foi? Pastor, trabalho. Põe tudo na culpa do trabalho. Cá entre nós, irmãos, não é todo mundo que trabalha aos domingos, né? Mas a multidão é assim. A multidão vem e vai, sem nenhum compromisso. A multidão está aqui hoje, mas pode estar lá amanhã. A multidão, ela está correndo atrás de uma novidade. A multidão é novidadesca. A multidão está sempre esperando o pastor que gospe fogo, o pastor nigeriano que expulsa demônio com o olho fechado, a multidão está esperando, né, o lenço que cura, o sapato que voa, a multidão está esperando, né, alguma coisa assim muito extraordinária. Multidão gosta disso, não é, multidão? É verdade. Multidão gosta disso. Como a gente ouviu a semana passada, a multidão gosta do óleo que vem de Israel, que cura, que liberta, do cajado que abriu o mar vermelho, a vassoura que varre os pecados. E quem gosta de vassoura, você sabe quem é. Quem gosta de vassoura é bruxa. A multidão é isso. A multidão não tem encargo, não tem compromisso com o reino de Deus. A multidão só quer festa. A multidão só quer barulho. A multidão só quer, uau, a igreja chegou, uma igreja nova, então vamos lá ver o que tem. Mas aí daqui a pouco ele vai embora. Não é assim, multidão? É verdade. É assim. Só quer fazer auê, só quer fazer barulho, mas não tem compromisso com o reino de Deus. Obrigado, multidão. E os seguidores ocasionais? Esses não são nem multidão e nem discípulos. Os seguidores ocasionais, eles estão flutuando aí, estão orbitando em volta do mover de Deus. E a gente pode olhar para a Bíblia, a gente vai encontrar estes homens na Bíblia. Lá em João 3 você encontra Nicodemos. Nicodemos era um seguidor ocasional de Jesus. Ele estava lá, queria conhecer Jesus, admirava os ensinamentos de Jesus, mas não queria praticá-lo, ou queria só quando desse vontade. Sabe aquele tipo de crente que fala assim: eu só faço o que eu quero. Eu só me envolvo até onde eu quero ir.
Esses são seguidores ocasionais. A gente pode ver isso com o José de Arimateia, que era o grande comerciante da época, e que depois até ajudou lá, Jesus lá carregar a sua cruz. A gente pode ver isso também lá no jovem rico, que ele disse assim: olha, eu quero andar com o Senhor. Jesus falou: então tá bom, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Ele falou: aí também já é demais, né, Jesus? Vender tudo que eu tenho, dar para pobre e andar atrás do Senhor. Eu te amo, mas não tanto assim também. Então, a gente vê esses seguidores ocasionais, eles queriam ouvir e seguir os ensinamentos de Jesus, só que à distância. Diga assim comigo: à distância. Ou seja, irmãos, sem nenhum compromisso de discípulo. Os irmãos estão entendendo? Sem nenhum compromisso de discípulo. Não queria o compromisso do discípulo. Só que aí a gente tem o terceiro grupo, que são os discípulos. A prioridade do Senhor sempre foi os discípulos. Ouça isso. Por quê, pastor? Porque os discípulos responderam ao chamado. Os discípulos, eles tinham um encargo pela realização do propósito de Deus sobre a terra. Os discípulos entenderam quando Jesus disse: eu vim para estabelecer a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Os discípulos entenderam o que é que Jesus estava dizendo. Por isso Jesus focava nos discípulos, porque eles responderam ao chamado de Deus. Eles tinham encargo no coração para realizar o centro do coração de Deus, que é realmente gerar filhos para o Senhor. Discípulo tem compromisso com o reino. E eu vou te dizer uma coisa: não há como nós estabelecermos o reino de Deus na terra, se não for por meio dos discípulos. Nós nunca vamos estabelecer o reino de Deus na terra com a multidão. Nunca vamos estabelecer o reino de Deus na terra com seguidores ocasionais. Seguidor ocasional só quer olhar de longe e falar: é legal isso aí. É interessante essa igreja. Eu gostei dessa palavra. Faz sentido o que esse homem está falando. Não é verdade? Sabe que eu não tinha pensado nisso? Faz sentido. Só que eu não quero mais do que isso. Para mim basta sentar aos domingos, ouvir a mensagem e voltar para casa. Para mim isso já está bom demais. É assim ou não é, seguidor ocasional? É assim mesmo. Não é? Fala a verdade. Não é não. É assim. O seguidor ocasional, ele não quer envolver. Já os discípulos, eles ouvem e dizem: eu quero viver isso. Eu quero me envolver nesta obra. Eu quero trazer a glória de Deus para a terra. Eu quero ser um instrumento de Deus para a terra. E é muito comum nós encontrarmos nas igrejas dos nossos dias esses três grupos de pessoas: multidão, seguidores ocasionais e os discípulos. Eu quero te fazer uma pergunta e gostaria que você fosse muito honesto. Não responde para mim, responde para você. Em qual destes grupos você se encaixa? Você é multidão? Você é um seguidor ocasional? Ou você é um discípulo? Responda de verdade. Deus está fazendo essa pergunta para nós. O Pai está falando conosco. Melita, seja bem-vinda. Que bom te ver aqui. Glória a Deus. Xavier está aí também? Não? Amém. Então, você é multidão, seguidor ocasional, ou você é discípulo? Onde você se encaixa? Pastor, por que é importante eu saber disso? Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 3. Primeira Coríntios capítulo 3, verso 10. Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu
como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas preste atenção, mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia, e esse dia está escrito em letra maiúscula. Na sua Bíblia está em letra maiúscula, aqui também está. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Muito bem. Quando nós lemos este texto do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, nós vemos Paulo firmando, estabelecendo algumas bases que jamais podem ser negociadas, jamais podem ser mexidas. Não dá para a gente dar um jeitinho, não dá para a gente, deixa lá, não mexe nisso, não tem como, não tem como negociar isso. Qual que é a primeira base que Paulo estabelece aí? É a base chamada fundamento. Diga fundamento. Paulo fala que o fundamento é Cristo. O fundamento já está posto. Então não tem que inventar nada na edificação da igreja. Não tem que inventar moda, não tem que inventar atrativo nenhum, não tem que inventar nada para atrair pessoas. Irmãos, o dia que Cristo deixar de ser a atração do homem, acabou tudo. Eu não preciso criar subterfúgios, eu não preciso criar meios e métodos para atrair pessoas. Cristo é o fundamento. Tudo deve convergir para Cristo. Tudo deve ser construído a partir de Cristo. Todas as coisas devem se voltar para a presença de Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. Não tem a ver com gostos e preferências. Não é aquilo que o pastor acha que é bom, que é ruim. Não é aquilo que nós achamos que é santo ou profano. É aquilo que é a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Cristo? Por isso nós precisamos saber qual que é a vontade do Senhor. Porque nós estamos edificando. Você não está vendo, mas a sua vida está em plena construção, em franco crescimento. Há um mover de Deus dentro de você. Deus está trabalhando dentro de você. Deus está mexendo na sua vida. Deus está tirando coisas que não servem mais para esta nova vida que você está vivendo. Deus está arrancando com raiz e tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é o resto do mundo, tudo aquilo que é tranqueira, que é coisa do velho homem. Deus está tirando de dentro de você. E não tem mágica nisso. Não tem mágica. É mudança. Por isso que as pessoas olham para você e falam: você está diferente, o que você tem? Você fala: é mesmo, não sei, o que é? As pessoas já estão começando a ver a transformação de Deus na sua vida. E não é porque o pastor impõe alguma coisa. Não é porque a igreja agora te proíbe de alguma coisa. Não é porque agora o pastor falou que você não pode isso, não pode aquilo. Deus me livre de querer dizer para você o que você pode e o que você não pode. Você tem o Espírito Santo. E o Espírito de Deus é poderoso para falar dentro de cada um de nós aquilo que nos é lícito, aquilo que não convém, aquilo que não serve mais para nós. Você está num processo de transformação. Tudo o que nós fazemos deve convergir para os ensinamentos de Cristo. Romanos 8:29 diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu
filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe por que é que está acontecendo esse reboliço dentro de nós? Para que a cada dia nós nos pareçamos mais com Jesus. Não é com uma religião, é com Cristo. Não é com dogma, não é com uma doutrina, é com Jesus. É por isso que Deus está mexendo em você, para que você se pareça com Cristo, para que nós possamos nos parecer com Cristo. E me angustia ver pessoas caminhando em busca de resolver os seus problemas, achando que são coisas, são crenças. Outro dia disseram assim: pastor, eu amei a videira. Pastor, a videira é uma bênção, mas eu não posso ficar lá, porque os espíritos que nos acompanham, eles são espíritos familiares. Eu preciso ir numa igreja onde os pastores vão poder expulsar esses espíritos. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Isso é uma mentalidade errada. Isso é uma mentalidade antibíblica. Nós não vivemos atrás de homens, nós vivemos atrás de Cristo. Nós vivemos seguindo a Cristo. Cristo é o fundamento. Nós seguimos ao Senhor. E saiba de uma coisa: nunca eu vou fazer das nossas reuniões um culto ao diabo. Ficar só no culto, só invocando o demônio. Vem o demônio da família agora, o demônio do chifungo, o demônio do pacha, o demônio do não sei do que, o demônio do não sei do que, o espírito do vovô, dos antepassados. Eu vou pregar Cristo. Eu vou pregar a palavra de Deus. Eu vou pregar o evangelho do reino. Há poder no evangelho do reino. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pregar Cristo. Aprende isso. Ele é o suprimento para todas as suas necessidades. Tudo que você precisa. A Bíblia diz que Cristo é tudo em todos. Infeliz é quem anda dessa forma. Sabe por quê? Porque nunca vai ser liberto. Até porque quem tem essa prática arruma sempre uma forma de achar que você ainda não está totalmente liberto. Volte a semana que vem. Volte na outra semana. Ainda tem alguma coisa aí, volta na outra semana. Porque essa é uma maneira de te prender aqui perto de mim. É uma maneira de eu segurar você aqui. Porque se eu falar que você já está liberto, você vai embora. Então eu dou um jeito de segurar você aqui perto de mim. Então eu vou... Não, ainda falta ainda alguma coisa. Sobrou ainda. Quando eu orei, você não sentiu uma tontura assim? Pois é, tem alguma coisa aí ainda. O que nos une, o que segura, é o poder de Deus. É a unção do Espírito Santo. É a glória de Deus. É a presença de Deus. É isso que nos une. Posso ouvir um aleluia aí? Cristo é o fundamento. Segunda base que Paulo estabelece nesse texto que acabamos de ler: ouro, pratas e pedras preciosas. Ou madeira, feno e palha. E aí, nós olhamos à nossa volta e vemos que há pouco ouro, pouca prata e poucas pedras preciosas. Nós olhamos à volta e vemos que na edificação tem muita mistura. E os nossos engenheiros aqui hão de concordar comigo. Não é aconselhável misturar material na edificação. É verdade ou não é? Não é aconselhável material de quinta categoria para material de primeira categoria. Não, não serve. Não vale a pena, não é verdade? Por quê? Vai ruir. Por isso que a mistura é terrível. E olha para a vida de crentes que andam na mistura. Você vê que é uma vida de escravo. E Gálatas fala, Gálatas capítulo 4, verso 7, nós não somos mais escravos, nós somos filhos agora. São escravos do medo, do pânico. Ah, entrou na minha casa fulano. Será que ele deixou alguma coisa ruim aqui na minha casa? Vamos fazer alguma coisa. Ah, porque agora, não sei, acabou isso. Você é livre.
Ah, pastor, você fala isso porque você não é africano. É verdade, não sou mesmo. Mas também não sou dessa terra, eu sou um cidadão do reino de Deus. E você também deveria pensar como eu, você também não é africano mais, assim como eu também não sou sul-americano. Eu sou do reino, você é um cidadão do reino dos céus. Você faz parte, você é embaixador do reino de Cristo. É o que a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo. Então não faz sentido nós vivermos misturando material. Ontem eu conversava com uma irmã e ela dizia: pastor, tem gente líderes que antes de ir para o culto, ele vai para o curandeiro para poder receber unção para pregar. Como assim? E não é de se duvidar. O que é isso? Mistura. Não pode ter mistura na edificação. E se não nos é aconselhável misturar o material na edificação das nossas casas, por que então que nós permitimos a mistura do material na edificação da casa de Deus, que somos nós? Você é casa de Deus. Deus mora em você. Deus habita em você. Ele não veio tirar férias, não veio passar o feriado de 1 de maio, aí vai embora. Não, Ele veio morar em você. Ele habita dentro de você. Deus fez de você a sua casa. Ele habita dentro de você. Posso ouvir um aleluia aí? Aleluia. Quem está aí fora, pastor? Muito bem. Pede para assistir o culto. Nós precisamos entender, preste atenção nisso, que ao falar de ouro, pratas e pedras preciosas, ouça bem isso, com seus ouvidos de ouvir. Ouça bem. Ao falar de ouro, pratas e pedras preciosas, inevitavelmente, nós estamos a falar de um preço alto a ser pago. Vou repetir. Quando nós estamos falando de ouro, prata, estamos juntos aqui? Ouro, prata e pedras preciosas. Estamos a falar inevitavelmente de um preço alto a ser pago. Estamos falando de desconforto. Estamos falando de pagar preço. Estamos falando de desgaste. Estamos falando de trabalho árduo. Não se assuste, querido irmão. Mas Deus está nos chamando para sermos trabalhadores que trabalham de verdade. Para sermos sacerdotes do seu reino. Deus está nos chamando para este tipo de edificação que vai exigir de nós envolvimento, desprendimento. Estamos juntos e vamos fazer a coisa acontecer de verdade. Deus está chamando a igreja videira aqui de Maputo para um nível de envolvimento muito maior do que o que você pode imaginar, porque nós queremos edificar com ouro, prata e pedras preciosas. E a visão dos vencedores, cadê o slide da visão dos vencedores? A visão dos vencedores vai contra a correnteza. A correnteza que anuncia milagres fáceis, que anuncia mágica no reino de Deus. Não tem mágica no reino de Deus. Ficou muito ruim esse vermelho aí, da visão dos vencedores. Se for o caso, projeta só a visão dos vencedores. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? A visão dos vencedores vai na via contrária a essas pregações que diz que tudo é fácil. Eu dizia para os líderes essa semana, olhe para mim por favor, dizia para os líderes essa semana: por que você acha que você passa em algumas igrejas 7 horas da manhã e tem lá carro por lá de fora, tem gente lá, muita gente. E aí você passa e fala: meu Deus, 7 horas já tem tanta gente aqui. Porque as pessoas estão em busca daquilo que é fácil. O que é anunciado é fácil. Todo mundo gosta do que é rápido, prático e fácil.
Vem aqui que você recebe o cajado e esse cajado vai abrir porta. Vem aqui que você recebe a corda e cada nó que você der na corda é um espírito que você amarra e você vai ter vitória. Quem é que não quer isso? Você não precisa pagar preço, você não precisa ter coração incendiado, você não tem que se envolver com nada. Você só vai lá, paga um dinheiro e sai de lá e vai ser uma nova criatura. Vai mudar tudo. Mas será que muda mesmo? Será que é verdade isso mesmo? A visão dos vencedores vai na contramão disso. A visão dos vencedores fala de um coração a arder, de um coração incendiado, de um coração que queima por ver a glória de Deus se manifestando sobre a terra. A visão dos vencedores fala de um coração disposto a pagar o preço para ver as coisas acontecendo. Quando eu vejo a irmã Berta saindo lá do Maguanini, porque Maguanini ainda é ponto de referência. Passou o Maguanini, ela entra bastante lá para dentro. Quando eu vejo essa mulher saindo de lá de chapa, vindo para a célula aqui no museu, à noite, saindo de lá do Maguanini, vindo para a oração segunda-feira, eu falo, Deus, obrigado, porque essa mulher de fato está com o coração incendiado e está querendo pagar o preço para ver um grande mover de Deus nessa cidade. Quando eu vejo irmãos, irmãs, dizendo, pastor, eu quero liderar a célula. Pastor, eu não quero ser multidão. Eu não quero ser discípulo ocasional. Não tem nada a ver com eles, tá bom? Eles estão só representando aqui. Eu quero ser discípulo. Eu falo, opa, tá entendendo? Tá deixando de ser só uma frase bonita para se tornar uma realidade entre nós. Vai ser vencedor de verdade. Tá entendendo? São irmãos que estão dispostos a sonhar. É gente que está disposta a dizer, pastor, eu quero servir. Eu quero me envolver. Eu quero fazer parte. Eu quero cumprir, pastor, aquilo que é o centro do coração de Deus, que é gerar. Irmãos, aprenda uma coisa. O alicerce, o fundamento da igreja é Cristo. Todavia, nos foi dado o poder de escolher com qual material nós vamos edificar. Eu posso querer usar madeira feno e palha, que não chega nem perto do preço de ouro, pratas e pedras preciosas. E está cheio de crente, vivendo como se nada tivesse acontecendo. Como se não fosse com ele. Ele acha que vir ao culto, celebração, e quando dá tempo ir à célula, se resume a sua vida cristã. Não é assim. Só aponta para uma obra que não suporta fogo. Para uma obra que é barata, que não tem sacrifício, que não tem o uso da fé, que não tem perdas. É para esse tipo de cristianismo que o Senhor está nos chamando. Para o desconforto. Como assim, pastor? Desconforto de ter que liderar uma célula, de ter que cuidar de pessoas, desconforto de visitar pessoas, desconforto de amar pessoas, desconforto de ter que deixar, por exemplo, seu feriado para poder ir lá e fazer uma oração por alguém, mas a sua oração vai mudar a vida daquela pessoa. É de entender que nós existimos para um propósito. É de entender que nós existimos para dar razão e sentido e significado à vida de outras pessoas. Nós não queremos viver um evangelho barato. Nós queremos viver um evangelho que nos custe. Um evangelho que nós estamos pagando preço para ver as coisas acontecendo. Nós estamos pagando preço para ver o batismo dos 300. Por que nós estamos sonhando com 300? Porque estamos preocupados com o número. Não, nós queremos sim ganhar uma multidão e vamos pregar para a multidão, mas o nosso encargo é transformar esta multidão em discípulos. Por que nós queremos batizar 300 pessoas? Porque são 300 a menos do inferno. São 300 que podem ganhar outros 300, que podem ganhar outros 300, e não tem fim mais isso. Sabe por que o evangelho chegou até os nossos dias hoje? Porque lá atrás, há 2000 anos atrás, 12 homens foram impactados pelo poder de Deus, e a igreja chegou onde chegou. Nada parou a igreja em mais de 2000 anos de história. Nada! E esse encargo agora chegou aqui em Maputo. Essa responsabilidade de continuar esta história chegou aqui em Maputo. Deus está acendendo um fogo nessa cadeira onde você está sentado aí.
Deus vai acender uma chama debaixo de você. Você não vai conseguir ficar sentado só ouvindo eu pregar aqui. Você vai falar: pastor, se cuida, porque um dia eu vou tomar seu lugar. Eu que vou pregar aí no culto de domingo. Pastor, eu quero ser usado por Deus. Pastor, eu quero ser uma bênção na mão de Deus. Pastor, eu quero ser usado por Deus. Fala para o seu irmão: muda essa cara feia aí, dá um glória a Deus. Posso ouvir um aleluia aí? Posso ouvir um glória a Deus aí? Filipenses capítulo 2, verso 5, Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o sentimento que deve haver dentro de nós. Você pode, irmão, viver em dois caminhos: o caminho de Jesus e o caminho de Adão. O caminho de Adão é o caminho que busca os seus próprios interesses. O que está fazendo aqui no culto? Eu quero casar. Então eu vou orar porque eu quero casar. Quero casar. O que está fazendo aqui no culto? Eu quero prosperidade. Já não entendeu que em Cristo você é próspero? Eu quero resolver minhas crises conjugais. Eu quero resolver minhas crises existenciais. Vive de conta gotas. Em Cristo nós temos toda provisão. Tudo. Agora, qual que é o caminho de Jesus? É o caminho de fazer a vontade do Pai, de buscar os interesses do Pai. E aí, olha só, porque Jesus buscou os interesses do Pai, Paulo diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Quando você busca os interesses do Pai, Deus vai honrar você. Deus cuida de você. Eu estou falando isso para você por experiência própria. Deus cuida de mim, Deus me honra. Deus cuida de mim, o Senhor é bom. O Senhor protege a minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus discípulos. O Senhor cuida de mim. O Senhor é bom. Deus está te chamando para ser discípulo. Por isso que eu sou seu pastor. Efésios 4:11, Paulo diz: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Foi Jesus quem deu os 5 ministérios para a igreja. Para quê? Para ter um pastor. A função dos 5 ministérios está muito bem definida no versículo 12. E Ele mesmo deu uns para pastores, evangelistas e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento no texto original é treinamento. Eu sou seu pastor para treinar você. Eu sou seu pastor para ativar o seu potencial. Eu sou seu pastor para ficar que nem um leão atrás de você, fazendo você correr. Se você não quer isso, muda de igreja. Porque eu vou ficar no seu pé. E sabe por quê? Porque eu te amo. Porque eu sei para aquilo que Deus me chamou. Deus não me chamou aqui para ir tomar chá com você toda tarde e ficar lá. Tudo bem? Canimambo. E você? Canimambo. Ai, papá, bem, canimambo. Não. Deus me chamou para andar com você, para dizer para você: Deus tem um potencial na sua vida. Deus liberou uma unção sobre você, há um poder sobre você. Deixa essa história de ser multidão, deixa essa história de ser discípulo ocasional e se torna discípulo de verdade. Deus me pôs para pegar você e tirar você dessa paralisia, dessa inércia. Deus me chamou e me pôs na sua vida para levar você para fora e falar: conta as estrelas, porque assim como são as estrelas, será a sua descendência, é a bênção de Deus na sua vida. Sai daí!
sair de onde você está, porque grande é a obra de Deus na sua vida. Deus me pôs no seu caminho para sacudir você. Deus me pôs no seu caminho para balançar você, para gritar na sua cabeça e para dizer para você que você pode viver uma vida muito melhor do que a que você tem vivido. À medida que nós entendemos que Deus tem um propósito na nossa vida, as coisas mudam. As coisas mudam. Nós vamos conquistar esta cidade. Nós vamos plantar igrejas nesta cidade. Até o final deste semestre, nosso grupo de jovens vai se multiplicar. Nós vamos ter muito mais homens e mulheres e famílias na nossa igreja. Nós vamos crescer. Dia 19 de junho nós vamos fazer uma grande festa ao Senhor. Vamos fazer um batismo como nunca houve nesta cidade, para a glória de Deus. Que foi para isso que Deus nos chamou. Terceira base: o dia e o fogo. Diga comigo: o dia e o fogo. Há irmãos que gastam uma vida inteira edificando algo para Deus, mas com madeira, feno e palha. Passo a vida inteira, já falei isso aqui uma vez, fazendo um lindo bolo de chocolate para Deus. E enfeita, e põe isso, e põe aquilo, e deixa bonito. E aí vai chegar para Deus: só Deus, passei minha vida inteira fazendo isso aqui para o Senhor. Aí Deus vai olhar e falar: eu não gosto de bolo de chocolate. Você perdeu sua vida. O que significa isso? Que eu tenho que fazer aquilo que agrada a Deus, não que agrada a mim. Eu tenho que gerar filhos para Deus. Tem gente que acha assim: não, eu vou cantar na igreja, porque cantar na igreja agrada a Deus. Então eu vou cantar na igreja. E esse é o meu ministério. Deus não precisa disso. Tem uns anjos que cantam muito melhor do que qualquer um de nós aqui, ou do que todos nós juntos. Os anjos cantam todo dia, 24 horas por dia. Aliás, o céu é atemporal. Então os anjos estão cantando para o Senhor. Não, mas o que agrada mesmo é tocar. Então eu vou tocar. O que agrada mesmo é fazer tradução. Fazer tradução, que aí eu vou traduzir, isso agrada a Deus. Vai chegar no céu e falar: traduzir 300 cultos. Deus fala: que bom. Mas eu não gosto disso. Tudo isso é necessário. O que agrada a Deus? Qual é a obra que agrada a Deus? Qual é o centro do coração de Deus? É gerar filhos para Deus. Você quer ver Deus ficar feliz com você? Gera um filho para Deus. Pastor, mas eu não sei pregar. Pastor, mas ninguém nunca me ensinou a evangelizar. É verdade, talvez seja por isso que você não ganhou ninguém ainda. Mas eu vou te ensinar agora como que você pode ganhar um filho para Deus. Só fala assim, ó: Jesus mudou minha vida. É só isso que eu sei falar. Quer saber mais? Vamos lá que eu vou te dar, vou apresentar alguém que pode te ensinar mais. E aí nós estamos aqui para isso. Até você pegar consistência, e aí você mesmo faz toda a obra. Não há alegria maior, acredite em mim, que você chegar num culto de celebração, trazendo junto consigo 3, 4 pessoas que você ganhou para Jesus naquela semana. Não há alegria maior do que você chegar na célula e falar para o líder da célula: olha, eu trouxe 3 visitantes hoje. Não há alegria maior do que isso. E depois você vê essas pessoas sendo transformadas, porque você foi um instrumento de transformação na vida delas. Sabe quem é que tem esse encargo? São os discípulos. Os discípulos, eles estão focados e preocupados em gerar, porque eles já entenderam que esse é o coração, o centro do coração de Deus. Mas a multidão não quer saber de nada. Olha como a multidão fica triste, ó. A multidão tem que dar. Quer ver a multidão ficar feliz? Ó, tem uma vigília ali que é uma vigília poderosa. Ó, a multidão já levanta. Onde é? Vamos lá. Só que ele vai
com a mesma empolgação que ele vai, é a mesma que ele dorme na vigília. Dorme. Multidão é assim, é um caso sério. Obrigado. Aí o discípulo ocasional. O pastor vai falar agora sobre a visão dos vencedores. E aí? Boa isso, bom? Muito bom. Bom? É muito bom. Só que lá você vai aprender que você tem que se envolver e tem que dar fruto e tem que trabalhar. Não sei. Eu não sei se vai ter tanto tempo nesse dia, mas eu gostaria muito de estar lá, sabe? Mas tem que se envolver. Aí é complicado. Esse é o discípulo ocasional. E Deus está nos chamando para dar frutos, para plantarmos igrejas. Aleluia! Você vê que é o seguinte, dentre os discípulos tem sempre o mais fraco. Eles têm que ter paciência. Que alguns já levantam, onde é que é para ir? O que tem que fazer? Onde que eu me envolvo? Outros estão falando, aleluia. Aí você pega na mão, fala, vamos então. Aí ele levanta. Mas tá bom, já é discípulo, pode aceitar. Posso ouvir um aleluia aí? Como nós lemos lá no verso de número 13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Naquele dia o Senhor dirá, filho, eu vou testar a sua obra. Vem cá, filho, eu vou testar a sua obra. E o teste da sua obra é o fogo que purifica. Se a sua obra passar, você vai reinar com Cristo. Haverá um dia, sabe qual é o dia? O dia em que todos nós estaremos diante do Senhor para prestar contas dos talentos que Ele nos deu, das palavras que nós ouvimos, das pregações, da resposta que nós demos. Haverá um dia que nós estaremos diante do Senhor. E este dia vai declarar que tipo de obra é a nossa. Se essa obra passar, a gente vai reinar com Cristo. Só que se ela não passar, nós não vamos receber nenhum galardão, nenhuma recompensa. Haverá um dia em que eu e você, todos nós, estaremos diante do Senhor para apresentar a Ele os nossos frutos. Os frutos, os filhos que nós ganhamos, os filhos espirituais, os discípulos que nós formamos. Irmão, você nasceu para dar fruto. E não é qualquer dia, é o dia que nós seremos ou apresentaremos a multiplicação dos talentos que Ele nos deu. Quarta base, o galardão ou a recompensa. Esse propositalmente, eu escrevi aqui, sobre esse nós vamos falar na semana que vem. Sobre galardão, sobre recompensa. Quantos gostam de ganhar recompensas aqui? Ninguém. Quem gosta de ganhar recompensa aqui? Pode levantar a mão, não fica preocupado não. Eu gosto. Só que eu quero concluir falando o seguinte. Algumas coisas importantes. Você não foi criado para fazer coisas. Você foi criado para gerar filhos para Deus. Segundo, não estamos fazendo um movimento ou uma agitação. Movimentos e agitações são fáceis de fazer. Não é nem um pouco difícil reunir uma multidão. Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores e não uma igreja de multidão. Mas como eu disse, nós queremos pregar para a multidão e fazer da multidão discípulos do Senhor Jesus. Não estamos atrás de membros, porque membro qualquer clube tem. Os irmãos percebem isso? Qualquer clube, qualquer associação tem membros. Nós estamos atrás, e esse é o nosso encargo, é edificar uma igreja com discípulos. Nós oramos para que os irmãos respondam ao chamado de Deus, sendo sacerdotes envolvidos na obra de Deus. Sabe, irmãos, o que é que faz de nós crentes vencedores?
Sabe o que é que faz de mim, de você, crentes vencedores? É o comprometimento até a última gota. É o envolvimento sempre. E não só de palavras, estamos juntos, estamos juntos. Não. São atitudes que mostram o nosso envolvimento com o reino de Deus. Eu não estou pedindo para ninguém me servir. Não preciso disso. Embora isso é bíblico, que a gente deve servir uns aos outros. Mas eu não estou ativando você para trabalhar para mim. Estou ativando você para trabalhar para o reino de Deus. Para a obra de Deus. O que faz nos tornarmos vencedores é este comprometimento. E a minha oração é que o Senhor nos leve a ser como as virgens prudentes, que andam com azeite sobrando em suas lamparinas. Que o Senhor nos leve a ser como servos fiéis que multiplicaram seus talentos, que não foram repreendidos por Jesus ou pelo Senhor, seu Senhor, porque não multiplicaram, porque enterraram os seus talentos. Que sejamos servos bons e fiéis, que alimentam e sustentam todos aqueles que o Senhor tem nos confiado. Saiba que as pessoas que estão lá na célula não são encargo só do líder, é responsabilidade de todos nós. Nós somos responsáveis aqui nessa igreja, uns pelos outros. Isso é corpo de Cristo. Que possamos combater o bom combate, como diz Paulo, completar a carreira e guardar a fé. E eu vou orar agora junto com você, para que você se torne alguém comprometido com o reino. Vamos dar uma salva de palmas para os nossos irmãos, amém? Esses discípulos amados, discípulo precioso. É ruim ser multidão, né? Eu vou orar agora, nós vamos orar. Na verdade, nem sou eu que vou orar por você. Hoje quem vai orar por você é o seu líder de célula. Eu quero pedir que eles se posicionem aqui. Vem aqui os líderes de célula. Queria pedir que a igreja se colocasse de pé, por favor. Olhe para mim, por favor. A minha oração, e eu quero que vocês orem nessa direção, nesse sentido, é para que a sua fome aumente. Sua fome pela glória de Deus. Tem um livro do pastor Marcelo ali, Fome pela Glória de Deus. Compre esse livro, leia esse livro, por favor. Leia esse livro essa semana, em uma semana você consegue ler. Fome pela sua glória. A minha oração é isso, que você tenha fome pela glória de Deus. Depois que você lê esse livro, leia a unção e o propósito profético. E aí você vai entender o que eu estou pregando aqui de uma maneira muito mais esmiuçada. Deus está nos chamando para sermos uma igreja viva. Não uma igreja morta, uma igreja morna. Deus está nos chamando para sermos uma igreja de verdade. Deus está nos chamando para sermos completamente comprometidos com a visão de ser e de fazer daqueles que estão ao nosso lado. Preste atenção, não converse agora, por favor. Ore, esteja aí orando aí no seu lugar. De ser e de fazer daqueles que estão ao seu lado vencedores de verdade. Posso ouvir um aleluia? Eu queria que você fechasse os teus olhos, começasse a falar com o Senhor. Os líderes de célula aqui que vão orar. Os líderes de célula que estão aqui, comece a orar. Você que está aí na sua cadeira, comece a orar e falar: Senhor, se eu fui multidão até hoje, se eu fui um discípulo ocasional, eu quero ser diferente. A partir de agora eu quero ser discípulo. Eu quero experimentar tudo que o Senhor tem para a minha vida, Senhor.
Fala para Deus: muda minha vida. Incendeia meu coração, Senhor. Faz arder um sonho dentro de mim. Oh, Espírito Santo. Faz isso, Senhor. Posso ouvir um aleluia? Você pega a sua bolsa agora. As irmãs, pegue a bolsa, coloque no ombro e não deixe nada. Na medida do possível, empilhe as cadeiras. E aí você vai vir aqui no seu líder de célula, no líder da sua célula. Você vai fazer uma bicha aqui na frente dele. A célula inteira. Vai fazer uma bicha na frente do líder da célula. E nós vamos orar. E escute, por que eu pedi isso? Porque estes homens e estas mulheres, eles têm pagado um preço de oração pela sua vida. Talvez você não saiba disso, mas eles oram por você. Pelo seu crescimento, pelo seu avanço espiritual, para que você se torne discípulo de verdade. As irmãs peguem as bolsas, não deixe nada aí à toa. Identifique o seu líder de célula. Faça aí uma bicha na frente dele. Zinoivo, cadê o Zinoivo? Me ajuda a empilhar as cadeiras. Aí você entra na fila, tá bom? Os jovens aí, me ajudem a empilhar as cadeiras. Ivan, Khalid. Isto. Forme a bicha direitinha. Não temos pressa. Forme a bicha direitinho. Não começa a orar ainda não. Não começa a orar ainda não. Deixa eu falar aqui algumas coisas. Olha para mim aqui, por favor. Esses líderes aqui são líderes de célula. Ele tem encargo pela sua vida. Você talvez não saiba disso, mas ele jejua por você. Ele chora diante de Deus por você. Ele está desesperado para que você desperte e se torne um discípulo, assim como ele foi despertado e se tornou um discípulo também. Sabe, nós não somos uma igreja de consumistas espirituais. Amém? Não somos uma igreja de consumistas espirituais. Somos uma igreja de sacerdotes, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Somos uma igreja de homens de Deus, mulheres de Deus. Essa é a visão que Deus tem nos dado. E não negociamos este princípio, este valor. Nós queremos viver o que Deus tem para a nossa vida. Amém? O Miqueias se posiciona aí para orar pelos irmãos da Matola. O Jones já se posiciona aí para orar pelos irmãos lá da Július. Quem não tem célula, escolhe uma das fileiras aí, uma das bichas e pode entrar. Ou então vem aqui que eu vou orar por você. Melhor. Quem não tem célula, vem aqui que eu vou orar por você. Vou orar. Não que a minha oração seja melhor do que a dos irmãos, mas é porque eu quero orar por você. Vamos orar agora? Quantos querem ter fome de Deus aqui? Quantos querem ter mais sede de Deus? Líderes de célula, que Deus vos use agora. Libere poder, libere unção, em nome de Jesus.